Quando pediram para eu falar, obviamente, o vínculo da inovação e da disrupção teria que ser no setor que a gente está, que eu estou, que é o setor financeiro. E isso é muito bom, porque o setor financeiro, a gente quase que, depois de uma certa idade, todo mundo interage com ele. Quer dizer, ele está presente na vida de todos nós. Quando as pessoas pensam em banco e mercado financeiro, a primeira coisa que vem na cabeça é o lucro, né? Só que as coisas estão mudando. Estão mudando por causa da tecnologia e por causa da digitalização. E eu gosto de falar muito de um exemplo que é a questão do jogo de soma zero, para poder falar um pouco dessa realidade de lucro e valor gerado. Então, quando a gente fala para as pessoas que a gente lançou um produto, né, bancário, num setor onde a gente tem os maiores lucros corporativos do Brasil, muita gente não sabe, mas a maior indústria do Brasil não é commodity, não é entretenimento, não é lazer, mas é os serviços bancários, né? Então, como é que a gente podia fazer um negócio diferente? E eu falo muito que, se uma pessoa pegar, por exemplo, eu ilustrei ali um telefone, eu gosto de falar desse exemplo, se eu pegar um iPhone, por exemplo, que custa $1.000 lá nos Estados Unidos, por exemplo, e chegar num mercado, num lugar onde tem uma escassez desse produto, e conseguir vender ele por $4.000, por exemplo, o que a gente está vendo aqui? O vendedor teve um resultado econômico contábil de $3.000, ou R$3.000, aqui está em reais, deveria ser dólar, enfim. E a pessoa que comprou está comprando um produto de valor agregado de $1.000, né? Quer dizer, ela vai usar as mesmas funcionalidades que, por exemplo, um americano comprou lá por $1.000 e pagou $4.000. Então, ela teve uma perda de $3.000. Então, a gente brinca que esse é um jogo de soma zero. Quer dizer, você tem um resultado econômico gerado, positivo, contábil, mas você não tem valor gerado para a sociedade. E o que a gente percebe é que, cada vez mais, a digitalização, as empresas exponenciais, disruptivas, elas estão quebrando esse modelo. Então, quando a gente vê empresas como um Uber, um Airbnb, um Amazon, por exemplo, elas estão indo um pouco contra essa lógica. O que elas querem? E aí eu acho que é o ponto central do nosso bate-papo, da nossa palestra. Elas querem e elas podem fazer isso através da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia, o digital, como o pessoal fala hoje, que está muito na moda, ela é meio, né? Então, quando uma Amazon, por exemplo, tem a obsessão de entregar um produto mais rápido, mais barato, com a experiência melhor na casa do cliente, e para isso ela usa tecnologia e ferramentas digitais, ela consegue fazer um jogo que não seja de soma zero. Então, ela tem uma geração de valor absurdo para a sociedade, né? E avançando um pouco, bom, eu falo aqui sobre esse jogo de soma zero, usando um exemplo prático do dia a dia nosso, e eu coloco ali o tarifômetro. Vocês que são de Belo Horizonte, não sei se já passaram lá em frente à sede do Banco Inter, e a gente pensa que talvez seria inimaginável uma instituição financeira colocar um tarifômetro para falar quanto de tarifas bancárias a gente devolveu para os nossos correntistas. E aí, quando a gente fala sobre isso nas apresentações que a gente faz, tanto no Brasil quanto lá fora, as pessoas são consultadas. E aí eu uso um pouco do questão do jogo de soma zero. Quer dizer, a questão da digitalização é poder dar mais eficiência. Eu falo muito dessa palavra. Eu sou engenheiro civil de formação, e o engenheiro ele tem essa obsessão por eficiência. Quando você tem um processo mais eficiente, você gera um valor tão grande que você pode se dar ao luxo de devolver tarifas, oferecer serviços mais baratos para o seu consumidor. Então, isso é um pouco da pegada nossa. E aí, quando a gente fala de... as pessoas às vezes perguntam para a gente quando que nascem as ideias, quer dizer, quando que a gente tem a ideia de fazer um banco gratuito digital ou de fazer um transporte coletivo como o Uber, que não tem carros, por exemplo, é o maior transportador do mundo e não tem um carro sequer. A gente fala, eu gosto de falar muito que eu me considero uma pessoa criativa, e a gente vê que a criatividade ela vem muito da dificuldade. Eu estava batendo um papo com o nosso apresentador, falando um pouco sobre isso. No momento em que a gente tem uma dificuldade, enfrenta um problema, a gente consegue ter as ideias criativas e usar a tecnologia de digitalização para resolver esses problemas. E quando a gente quis criar esse conceito de inovar no mercado financeiro, bancário brasileiro, isso foi mais ou menos há 3 anos atrás, e eu acho que é uma feliz coincidência a gente estar aqui hoje falando desse projeto e falando um pouco disso, porque esse próximo slide aqui, que está aqui, ele... talvez as pessoas que trabalhem com a gente saibam, mas o grande público não sabe, ele foi um pouco de fonte de inspiração para a gente. E
essa palestra aqui do Simon Sinek, ela foi feita no TED. Acho que, agora eu não lembro se em São Francisco, enfim. E quando eu vi essa questão do famoso Golden Circle, não sei quem conhece isso, acho que é um conceito super legal, onde no centro de tudo, de qualquer propósito da empresa, você tem que, no centro de qualquer organização, você tem que ter o propósito. Eu até brinco que a gente que é mineiro, que não é o why do mineiro, é o why de o porquê, né? Então, a gente tem essa nova forma de pensar como fazer um negócio inovador, disruptivo e digital. Então, a gente tem o centro lá com o propósito da companhia. E eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui na questão do why, do propósito. Além dele estar na parte mais importante aqui do Golden Circle, eu acho que ele é o que move a gente a fazer as coisas. Então, quando a gente junta aquela dificuldade que eu falei para vocês, a gente junta as ferramentas digitais, a tecnologia que é disponível, está disponível hoje para todo mundo. E só fazer um parêntese, eu falo que a gente vive num mundo hoje onde as coisas são planas. A tecnologia de alto nível, o serviço de dados abundante está disponível para a empresa pequena, para a pessoa que está começando, para o grande empresário, para a empresa grande. Então, essa disponibilidade que a gente conquistou com o avanço tecnológico das últimas, talvez, 2 décadas, faz com que seja possível. Então, quando a gente junta isso, quer dizer, o acesso à tecnologia, o acesso a essas ferramentas, e tem um propósito muito forte, eu acho que isso é o mais importante. A gente fala que o sucesso de qualquer empresa, seja digital ou não, tem muito a ver com o propósito. E eu acho até que a gente vive hoje um mundo, a gente brinca, né, um pouco meio louco, porque é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, e a gente fala que as empresas que vão ter, vão ser perenes, vão ter uma vida longa, elas têm que ter um propósito muito bem definido. E a gente achou nesse modelo do Golden Circle, nessa questão do why, do propósito, para o nosso negócio, a revolução bancária. Então, a gente colocou como um propósito fazer uma revolução bancária no Brasil. A gente vê que o Brasil, infelizmente, ele tem uma saúde precária para as pessoas que têm menos condição, uma educação mais difícil, e isso também é a realidade nos serviços financeiros e bancários. Então, esse é o propósito do nosso negócio. Eu acho que qualquer empresa, né, se a gente puder, se eu puder aqui estar dando uma dica, qualquer empresa que queira fazer alguma coisa diferente, vai ter os desafios, daí que vão nascer as oportunidades, e daí que a gente vai pôr a criatividade para florar. Tem as ferramentas hoje disponíveis, a digitalização, a tecnologia permite isso, mas é preciso que se tenha um propósito muito bem definido. E é interessante que quando você define muito bem esse propósito, você passa a ter uma vantagem sobre outros competidores que você tem. E a gente fala que no nosso propósito de revolução bancária, pode parecer clichê, mas passa por ter o cliente em primeiro lugar. Eu acho que no mundo hoje competitivo e onde as pessoas, as empresas têm acesso a tudo, se você realmente não tiver o propósito da sua empresa oferecer algo melhor para o seu cliente, você vai estar fora do jogo. Então, se eu voltar aqui um pouco para esse slide, se você não tiver obsessão por entregar um telefone que por $1.000 ele vai dar a melhor funcionalidade, o melhor uso, as melhores ferramentas, se você quiser cobrar mais, porque você tem espaço para cobrar mais, seja porque tem uma escassez de produto, ou você entrou no mercado na frente, você vai ter uma empresa, um negócio que não é perene. Então, bom, depois a gente tem um how, que é um pouco do que eu falei, quer dizer, como é que você pega o propósito da sua empresa e coloca ele para o mercado? Como é que você faz para poder construir isso? E aí, lá na frente eu vou mostrar um vídeo animado desse Golden Circle para o nosso modelo, o modelo bancário, vocês vão entender um pouco melhor. Mas é um pouco do que eu já falei, a questão da tecnologia. Há um tempo atrás, talvez 2 décadas, quando as coisas eram menos acessíveis, você poderia querer fazer um processo disruptivo, quer dizer, revolucionar uma indústria qualquer, seja aviação, seja transporte, e você esbarrava muito na capacidade de colocar isso em prática. Hoje, com as ferramentas digitais, com a questão da digitalização, as coisas ficaram muito mais fáceis de fazer. Então, por exemplo, quando a gente pega um Uber que está hoje em 630 cidades, mais ou menos, e os clientes dele interagem 100% com os motoristas através de um aplicativo, porque grande parte da população mundial está munida com um telefone com uma interface boa, que é relativamente barato, você muda completamente a dinâmica do jogo. Então, essa questão do how
mudou desde dessa revolução digital que a gente está vivendo no mundo nos últimos 20 anos, talvez. E, por último, é interessante que o Simon Sinek fala isso de uma maneira bem legal, depois até sugiro que vocês possam ver a apresentação dele, só colocar lá TED, Simon Sinek, que, no final das contas, o what, que é o que você faz, é a coisa menos importante. Então, se você está fazendo serviços bancários, se você está vendendo um telefone da Apple, por sinal, esse exemplo do Simon Sinek, ele fala muito da Apple, é o menos importante. Quer dizer, é a consequência. E você vai ter um produto bom, você vai ter um serviço melhor, sem preocupar especificamente no que você está fazendo. Quer dizer, começa de uma maneira muito focada num propósito, né? Acho que isso é fundamental, e a origem de tudo está no centro. Use as ferramentas digitais, a tecnologia. A gente vê que as organizações exponenciais fazem isso muito bem, né? Dá escala para isso, melhora a vida das pessoas. Eu acho que a gente fala muito no final das contas, a gente brinca que as empresas têm a tal da razão social, né? E às vezes a gente esquece o que é razão social. Mas no final de contas, todas as empresas estão numa sociedade para servir as pessoas. Então, tenha isso muito em mente, quer dizer, tente melhorar um serviço que já está, que as pessoas precisam, que as pessoas às vezes estão carentes, um serviço que é ruim, tem esse propósito. Use essas ferramentas digitais que, né, como ele fala, no final das contas, no final do dia, que é o what, o que você faz, o que a empresa faz, você terá produtos competitivos, produtos bons, produtos inovadores. Então, acho que isso eu gosto de colocar isso porque isso é a origem do projeto disruptivo do Banco Inter e, consequentemente, do setor bancário. Então, agora, para vocês entenderem um pouco do why, do how e do what, então a gente tem ali a revolução bancária no centro, que é o nosso propósito muito bem definido. E eu falo, gente, que aqui, obviamente, a gente fala um pouco do projeto Banco Inter, mas eu fico muito satisfeito de ver outras empresas financeiras com esse propósito muito bem definido. Infelizmente, o setor financeiro ele é um setor que foi um pouco retardatário nesse modelo de digitalização, de disrupção, por razões óbvias, regulação, crise de 2008. Mas, assim, eu fico satisfeito da gente não estar sozinho nesse movimento, nessa revolução bancária. E aí as pessoas perguntam para a gente, né, quer dizer, até o pessoal de marketing, nossa, poxa, mas é uma revolução bancária? Não é uma evolução? Revolução não é uma palavra muito forte, que às vezes não combina com o setor financeiro. E a gente fala que, de fato, é uma revolução. A gente fica satisfeito de ver no Brasil. O Brasil tem muitas coisas boas, a gente acha que não, mas o Brasil é líder em muitas coisas, né, muitas coisas legais acontecendo aqui. A gente vê que esse processo é um processo revolutivo, de revolução mesmo que está acontecendo. A gente vê setor financeiro, as pessoas fazendo as coisas do mesmo jeito há talvez 600 anos, né, sem colocar de fato o cliente em primeiro lugar, sem gerar valor, se a gente lembrar daquele primeiro slide do valor agregado, valor gerado. Então, quando um movimento é feito de maneira muito rápida, muito intensa e muda de maneira substancial, a gente acha que ele de fato é um processo de revolução e não de evolução. Ali, para explicar um pouco melhor o how, como a gente faz, eu coloco ali no caso especificamente de serviços financeiros digitais, as ferramentas principais, que é a plataforma digital, quer dizer, a gente, para interagir com os clientes, para poder trazer os clientes, essa plataforma digital, que no caso específico do Banco Inter é o telefone, ela é fundamental, né? E aí, voltando um pouco lá àquela questão do desafio da criatividade, quando as pessoas perguntam, mas de onde veio a ideia de fazer um banco digital e tentar mudar o setor bancário? E eu falo que essas coisas não acontecem no clique, né? Ninguém acorda à noite e fala, poxa, eu tive uma ideia maravilhosa. As coisas vão acontecendo, mas, de novo, quando você enfrenta um problema, enfrenta um desafio, você acha a solução. E, no nosso caso, o problema é enfrentar instituições bancárias estabelecidas, grandes e com um impacto grande no país. Então, a gente teve que ser criativo. Então, resolvemos ter a plataforma digital como porta de entrada. A parte de inteligência de dados, fundamental, gente. Eu acho que qualquer empresa hoje de crescimento exponencial, qualquer empresa que está se digitalizando, ela precisa usar muito bem essa informação de dados. E eu falo que os dados hoje, de novo, pegando aquela carona que eu falei das coisas estarem mais acessíveis, os dados hoje são baratos de armazenar, são baratos de coletar. Com a questão do digital, você consegue coletar isso bem, né? Então, eu acho que
abundância de dados no mundo hoje permite muita coisa, quer dizer, quanto mais dados você tiver do seu cliente, mais informação você tem, melhor você presta o serviço. Então, quando o Uber te manda um carro assim, um assado, sabe como é que você gosta de... É porque ele tem dados, coletou dados, então isso hoje é barato, é fácil. Então, a gente fala muito da lei de Moore, né? Não sei se quem conhece, que as coisas vão ficando exponencialmente cada vez mais baratas, então armazenamento de dados passa por isso. E aí eu falo a questão do CRM, que é uma peça fundamental lá no caso do Banco Inter, e eu acho que qualquer empresa de crescimento exponencial e qualquer empresa com pegada digital tem que ter relação com o cliente como um negócio muito, muito importante. E eu falo aqui de novo, na hora que você tem uma plataforma digital para fazer você tem a plataforma digital, uma abundância de dados, a forma de se interagir com o seu cliente da maneira correta, no momento correto, para prover um serviço melhor ou um produto, ela fica muito mais fácil. Então, no caso dos serviços financeiros no Brasil, essas 3 ferramentas, o nosso famoso how we do it, como a gente faz, são fundamentais. E por último, gente, até para tentar ficar aqui dentro do tempo, eu falo que no final das contas, que fazendo analogia com o que o Simon Sinek, que é o menos importante, é o que a gente faz. O que são os serviços financeiros? Que são serviços que estão na vida de todo mundo, que todo mundo já conhece. Então, desde um empréstimo, desde um cartão de crédito, desde um seguro, desde um investimento. E é isso, quer dizer, não queira começar uma empresa pensando no lucro que você vai ter e no produto que você tem. Tente ver qual que é o propósito, o que você quer fazer, como que você consegue impactar a vida das pessoas, o famoso stakeholders, dos seus funcionários. Use a transformação digital que a gente está passando. Ela está fazendo com que as coisas fiquem muito mais disponíveis e o campo fique muito mais aberto, seja para um pequeno empresário, para um médio. Então, dá para competir, as coisas são mais fáceis. Leve esse propósito, no caso nosso, de revolução bancária, ou de revolução no transporte, no caso do Uber, de forma muito séria. Quer dizer, use essas ferramentas e, no final das contas, essas empresas elas tendem a entregar produtos de mais qualidade e produtos melhores para as pessoas. E só para acabar, gente, eu falo muito que, às vezes as pessoas perguntam um pouco sobre competição também, esse mundo hoje é muito competitivo, principalmente para as empresas de crescimento exponencial. Eu falo que, nesse caso, quando a gente vê, eu falei lá atrás que felizmente a gente não está sozinho nesse movimento de revolução bancária, de digitalização do setor financeiro, e eu falo que, no final das contas, obviamente a empresa ganha, tem um acionista, a gente é uma empresa listada, mas o bacana é quando a gente vê que a sociedade ganha. Então, de novo, a gente tem muito orgulho de poder hoje estar ajudando alguns milhões de brasileiros a ter um serviço melhor, mais democrático, mais fácil, e está fazendo isso junto com outros players. Então, no final das contas, acho que o grande beneficiado dessa equação toda é o brasileiro, são as pessoas. Então, isso deixa a gente bastante feliz. Obrigado.